nossa live, então, lembrando a todos os participantes que vão entrando na live, né, ficarem tranquilos, até porque se não conseguirem assistir essa live hoje, né, amanhã já vai estar aí no nosso canal do YouTube, né, para o pessoal assistir na íntegra aí no nosso canal do YouTube, lá do DENAP. Então, é uma novidade que a gente está trazendo, né? Já tem um pessoal que tá entrando aí na nossa live, já estou vendo aqui que a gente está ao vivo. Então, pessoal, é uma novidade que a gente está trazendo no DENAP, que é esse canal no YouTube, onde nós vamos fazer um trabalho bem bacana. Era até para o presidente Osiris estar participando, deu uns problemas aí em questão a plataforma, mas para a próxima live, com certeza, o presidente Osiris também vai estar aqui ao vivo, né? Até porque ele está presente, está assistindo aí essa live. E essa é uma novidade que o DENAP está trazendo, né? Nós vamos utilizar esse canal justamente para trazer notícias, informações, convidados, fazer um bate-papo legal. Aqui vai ter assunto sério, vai ter assunto para descontrair, dar risada, né? Nós temos a nossa embaixadora também, a Alexandra. Vamos lembrar isso, que ela também vai ser uma das nossas convidadas, falando sobre a dificuldade de ser uma repórter latino-americana dentro do solo brasileiro, né? A Alexandra, que é venezuelana, e a gente viu o que aconteceu com a Venezuela ontem, né? Um terremoto, 7,8, se eu não me engano, de grande proporção, várias pessoas aí acabaram vindo a óbito, várias pessoas estão ainda desaparecidas que eu digo em meio dos escombros, né, que não se tem muita notícia. Então, a família da Alexandra está toda na Venezuela, estamos aqui torcendo, né, para que esteja tudo bem, tudo tranquilo com a família da nossa embaixadora. Pessoal, então começando, né, a nossa live, a nossa primeira live, e hoje não podia ser diferente. A nossa primeira live, além de nós estar lançando um curso que eu estava querendo há muito tempo, faz quase um ano que essa menina está me prometendo esse curso, e aí eu estava querendo muito esse curso dentro da grade do DENAP, né? E então ela trouxe, né? Nós vamos, acho que não precisa uma apresentação minha, mas sim dela. Seja muito bem-vindo à nossa live, doutora Beatriz Lauer Favaretto, né? Ela que trabalha com necrópsia. Eu vou deixar aí que se apresente, e lembrando, pessoal, quem quiser mandar aí, quem quiser mandar um recadinho aí no chat, aí é só vai mandando aí, que conforme a gente vai vendo aqui, a gente vai respondendo. Alguém quiser mandar perguntas também para a doutora Lauer, né? É só mandar aí que a gente também faz a pergunta. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao canal do DENAP no YouTube. Muito obrigada, Carraro. Muito obrigada pelo convite, por confiar no meu trabalho, primeiramente. Muito obrigada ao pessoal que está assistindo. E antes de começar, eu também queria falar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu na Venezuela. Então, meus sentimentos para todo mundo que acabou perdendo algum ente. E que Deus conforte todo nesse momento difícil, né? Espero que a família da nossa embaixadora esteja toda bem. E é isso, né? Infelizmente, contra a natureza ninguém pode. Mas vamos lá. Eu sou a doutora Isso aí. Beatriz, sou discente de biomedicina. Se Deus quiser, finalzinho desse ano, o CRBM já está em mãos. Maravilha. Sou formada em necrópsia, em criminologia, na verdade. Eu fiz o tecnólogo de criminologia e completei ele com o estudo de técnico de auxiliar de necrópsia. Nunca imaginei que eu fosse usar esse curso na minha vida, mas a perícia surgiu aí nos meus caminhos e hoje eu já estou há 2 anos envolvida nesse meio. Então, E olha que, tem uma e olha que bagagem legal. bacana. Isso que você falou é muito importante, né? Porque às vezes, quando a gente vai fazer algum estudo, quando a gente vai estudar, às vezes a gente fica se perguntando, mas onde é que eu vou usar esse curso? Para que eu vou fazer esse curso, né? E é um exemplo que eu sempre dou, até para os próprios associados do DENAP. Eu, por exemplo, assim, ó, eu tenho curso de perícia em explosivos. Nunca utilizei,
provavelmente, dentro da minha área hoje, onde eu atuo, provavelmente eu nunca irei utilizar, mas o conhecimento nunca é demais. Eu acho que só o simples fato de você ter o conhecimento, você consegue agregar isso, né? Até para conseguir novos clientes, até para fazer um trabalho mais bacana, né? E essa questão da necrópsia, e é um curso que, eu vou ser bem sincero, eu vou ser o 01 a fazer esse curso, já estou lendo, inclusive, esse curso, já estou fazendo esse curso. É um curso que chama muita atenção, porque provavelmente, dentro da minha área hoje, apesar de eu ser mais da área da investigação e não tanto da perícia, o curso de necrópsia, com certeza, abre um campo e uma visão muito grande também para quem trabalha dentro da área da investigação. Porque a gente tem um conceito, nós, leigos no assunto, e a doutora vai poder explicar isso melhor para nós, quando a gente fala, quando ouve-se falar em necrópsia, geralmente a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa que não entende do assunto ou que é leigo como eu é, cara, vou trabalhar com necrópsia, vou mexer com um morto estraçalhado, né? É a primeira coisa que se vem na cabeça. Como é que é tecnicamente esse trabalho da necrópsia? Então, na necrópsia, a gente tem duas formas de exame, né? Um é pelo SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, e um é pelo IML, que é o Instituto Médico Legal. São nomenclaturas que o pessoal geralmente não conhece, né? Principalmente o SVO. Todo mundo subentende como IML sendo o padrão. Porém, a gente tem duas diferenças. O SVO, ele fica na parte de mortes naturais, então ele vai estudar patologias, né, mortes que aconteceram ali no hospital devido a doenças, e assim por diante. Já o IML é tudo aquilo que for violento ou suspeito. Uhum. Então, por exemplo, um atropelamento, um suicídio, um homicídio e assim por diante. Ou às vezes a pessoa não tinha nenhuma deficiência, não tinha nenhuma condição de saúde e acabou vindo a óbito em casa, né? Dependendo da classificação, ela vai entrar como morte suspeita, em vez de ir para o SVO, já vem para a gente, né? Do Uhum. IML no caso. Então aí já vai para o estudo pericial da coisa. Uhum. E uma dúvida que surge muito, qualquer pessoa que ela venha a óbito, ela passa por uma perícia, uma necrópsia ou não? Geralmente são casos, por exemplo, assim, ó, como a gente se refere, uma suspeita de um homicídio, de um assassinato, de algo nesse sentido. Nem toda pessoa, né? Quando é violento é obrigatório, não tem como deixar a necrópsia de lado, né? Mas, por exemplo, se for uma morte decorrente ali de causas naturais do SBO, se ela for laudada pelo médico do hospital, né, o óbito for declarado, ou se a pessoa tiver menos de 24 horas, se não me engano, dentro do hospital, o próprio médico do pronto-socorro ou da UTI, assim por diante, faz a declaração. Então, para o SBO, vai quem não tem essa declaração ou que precisa complementar os estudos. Uhum. Não, perfeito. E para quem trabalha hoje na necrópsia, ou por exemplo assim, ó, vamos supor, olha, eu sou um estudante e eu gosto de trabalhar com isso, tá? É, a melhor forma hoje de se trabalhar dentro da necrópsia é concurso público. Existem, como por exemplo, hoje nós temos a perícia, a gente sabe que a perícia, diferentemente da investigação, a perícia ela tem várias sacadas, né? Então hoje nós temos diversas perícias, como a perícia grafotécnica, a perícia veicular, perícia judicial. Então, a perícia, na verdade, ela te leva para campos diferentes, né? Diferentemente da investigação, que a investigação ela te abre um leque para você trabalhar em diversas áreas. Mas, por exemplo, eu gosto de perícia, eu sou um aluno novato e eu sonho trabalhar dentro da área da necrópsia. Onde é que seria, como que seria o melhor caminho ou aonde eu poderia começar, né, para achar o campo, para achar um trabalho dentro dessa área? Sem dúvida, Caro. O início, assim, é realmente fazendo o curso profissionalizante, né? Então,
ter uma formação pelo menos básica ali, para a pessoa ter uma noção, saber como são os procedimentos, é o primordial. E para trabalhar realmente com a necro, hoje em dia é só por concurso público, né? Uhum. Só em casos muito específicos que você tem ali defasagem de profissionais. Geralmente isso é mais comum no SBO por conta de todo o problema da cadeia de custódia, que não é um problema, né? É uma solução, na verdade, por muitos problemas que aconteceram dentro da PC, né? Mas por conta dela, é difícil de você colocar um civil que não seja policial para entrar no IML, né? Tem alguns programas vinculados ao SUS que permitem que os alunos entrem no SBO e acompanhem, assim como faculdades da área da saúde, né, principalmente Uhum. medicina. Então, geralmente, os alunos vão fazer esse acompanhamento. Eu já vi alunos de direito, mas é muito raro, né? É realmente só para acompanhar um caso ou outro voltado para o SBO, né? E é isso, é realmente pelo concurso. Concurso público. E eu acho que assim, uma pergunta, eu acho que. E tu vai ver que as perguntas que eu vou fazer aqui, geralmente são perguntas que geralmente qualquer civil leigo no assunto faria, porque realmente são perguntas interessantes de se fazer nesse sentido. Porque eu acho que para se trabalhar dentro da necrópsia tem que ter um certo estômago, né? Porque, querendo ou não, ah, se nós vamos pelo óbvio, você mexe com pessoas mortas, com cadáver, né? Com pedaço de carne humana, com. Enfim, para você, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse meio? Foi o início ou é no dia a dia? São casos diferentes, porque eu vejo assim, o que eu penso é o seguinte, porque talvez a pessoa que lide com necrópsia, não querendo comparar, né, mas fazendo uma comparação simples, é a mesma coisa que a pessoa que trabalha num negócio lá, trabalha lá, que vende caixão lá, enfim, né, na casa fúnebre lá. Isso. Ela mexe com pessoas mortas, né? É, Qual é a maior dificuldade que você encontrou nesse meio, né, como Beatriz, né? Foi o início, é o dia a dia, ou quando pega situações que vamos botar assim, por exemplo, assim, ó, eu acho que é bem complicado quando pega criança, ou pessoa mais idosa também, ou a maior dificuldade é você ver, talvez, ali um material que ele não esteja tão completo, ele esteja mais estraçalhado, vamos dizer assim, né? Qual a maior dificuldade hoje que você sentiu? Bom, a princípio, né, o meu baque, ele foi pelo próprio ambiente, né? O Uhum, necrotério tem um cheiro muito característico. Então, a hora que você sente aquele cheiro, você já tem aquela gelada, né? uhum, Já dá aquela estranheza. E eu não tinha ido, na minha vida, eu nunca tinha ido nem em velório, então eu nunca tinha visto ninguém morto. Foi o meu primeiro contato com esse meio. E, assim, o que mais me choca, né? Me chocava mais, né? Hoje em dia, querendo ou não, tudo na vida a gente se acostuma. sim, Mas o que sempre me dá uma certa, como é que eu posso dizer? Um frio no estômago, né? É realmente criança, porque você vê ali uma vida que às vezes nem começou direito, né? Então, você realmente para pensar nisso, você reflete sobre isso. E também pessoas da minha idade. Por mais que eu uhum, pareça ser um pouco mais velha, eu tenho 21 anos. sim. Então, quando eu vejo alguém da minha faixa etária, é complicado. Quando Então, pega uma pessoa velha assim que nem eu, é tranquilo. não, é diferente, né, cara? Quando a gente vê alguém de mais idade, a gente pensa que aquela pessoa conseguiu aproveitar mais as oportunidades da vida, né? Sim, Então, sim. querendo ou não, impressiona do mesmo jeito, mas as lições que você leva sobre aquilo é diferente.
Eu acho que também você acaba, de certa forma, dependendo da situação, você acaba entrando na história, querendo saber quem era aquela pessoa, por que ela passou por aquilo, o que ela fazia. Eu acho que entra um pouco nessa paranoia também de tu querer saber o porquê que aquela pessoa foi parar ali, e quem era, o que viveu aquela pessoa, né? Sim. É, Você tem que saber filtrar, né? isso. Tanto na necro quanto nas perícias criminalistas que eu pego que resultam em homicídio, você tem que separar. Porque se a gente parar e ficar pensando muito na vida, a gente não faz o nosso trabalho. Então, é Uhum. realmente, né, da porta para dentro, tem que ter aquela racionalidade. Não digo sangue frio, porque a gente acaba se compadecendo, isso é inevitável. Mas Uhum. é ter a consciência que a gente precisa fazer o nosso trabalho. Tem uma família chorando e querendo resposta. Da mesma forma, o laudo da perícia. E é bacana porque assim, ó, a intenção desse canal é trazer informação para as pessoas, né? Mas é lógico, a gente sempre vai aqui trazer um pouquinho uma pitada, pimenta vamos dizer assim, nas conversas, porque a gente quer gerar polêmica. Eu sou um cara que eu sou uma pessoa idosa, né? Tenho 4 filhas, 2 netos, eu já tenho uma longa trajetória de vida. Então, eu sou um cara que eu gosto de criar polêmica, até porque o Estatuto do Idoso me defende. Então, né, quem não gostar de polêmica tem que sair desse canal. Olha só, uma polêmica que eu vou criar aqui agora, tá? Porque assim, ó, geralmente a gente vê, eu vou dizer, meninas, aqui no Rio Grande do Sul a gente falaria as gurias, né? As meninas da sua idade, a gente vê hoje, né, partindo para um mundo ou um lado totalmente diferente. Né? Você vê hoje muitas meninas partindo para o mundo da moda, do vestuário, das maquiagens, escolhendo várias outras profissões, videomaker, youtuber, enfim, você com 21 anos de idade, né? Uma guria extremamente nova, com toda a vida pela frente. Por que a escolha da necrópsia? É uma história curiosa. Bom, Gostamos de curiosidade. vamos lá. Eu tenho certeza que meus pais estão me assistindo, então acho que minha mãe vai dar risada aí dessa. Há alguns aninhos atrás, quando eu ainda estava no colégio, foi aí que começou a minha carreira voltada tanto para o lado militar quanto policial e assim por diante. Eu sempre dizia que eu queria ser veterinária da cavalaria da PM. Tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Fala a verdade. Bem Tudo a ver. diferente. E era o meu sonho ser veterinária deles. E eu falava isso para minha mãe, beleza. Um dia ela estava no Facebook, ela viu um anúncio sobre um curso preparatório militar e falou: puxa, eu vou inscrever a Beatriz. Só que ela não avisou a Beatriz. E ela me inscreveu. E era como se fosse um concurso, né? Eles iriam avaliar o perfil da pessoa e, se fosse compatível, eles chamariam para fazer como se fosse uma entrevista, apresentar o curso e assim por diante. Eu lembro, pelo que ela me conta, já tinham mais de 3.000 inscritas. Eu fui chamada, acho que em segundo ou terceiro lugar. Ó, que Aí, bacana. beleza. Ela foi me buscar na escola O e que me é ser contou uma no pessoa caminho. inteligente? A pessoa inteligente tem outro nível. Como é bom falar com pessoas inteligentes. É outro nível. Enquanto muitos estão me xingando aqui, no bate-papo, me chamando de velho, de 60 anos, de velho caduco. Eu tô conversando com uma pessoa inteligente. Pode me xingar no chat, eu não tô nem aí pra vocês. Como é bom conversar. Em segundo lugar, essa pessoa passa. Eu converso com pessoas inteligentes. Aí, beleza. Ela foi me dar essa notícia no carro. E a hora que ela falou, eu pensei que ela já estava me mandando para uma EAR, uma SpaceX da vida, né? Que já são as escolas militares. E eu briguei muito com ela. Porque eu pensei que ela estava me expulsando de casa. Eu tinha o quê? 14 anos. Beleza.
fomos na apresentação. Eu com uma tromba de elefante, que, meu Deus do céu, né? Pensando nos cavalos do quartel, dos bichinhos. E aí, beleza. Comecei a assistir a apresentação, a tromba de elefante diminuiu e eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Aí mudei a ideia de ser veterinária e falei, eu vou ser militar do exército. E comecei a minha luta. Comecei a estudar. Foram aproximadamente 6 anos estudando para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Fiz a primeira tentativa, eu reprovei por 2 questões. Fiz a segunda tentativa, tinha nota o suficiente, porém, a vida tinha outros planos, né? Eu, durante a preparação física, né, em uma das idas para a academia, eu comecei a passar muito mal. Eu tenho a síndrome de von Willebrand, né, que é uma síndrome, uma coagulopatia, e eu comecei a perder sangue no carro, né, pela boca, né, na mucosa bucal. Chegamos em casa, aquele sangue não parava, eu comecei a passar muito mal, né, e eu não lembro do que aconteceu até eu chegar na maca da Unimed, aqui de Guarulhos. E veio a notícia, né, o médico chamou eu, minha mãe e meu pai, e falou, eu vou te fazer 5 perguntas, e você vai me responder com sinceridade, independente do que seus pais acham. Aí já deu aquele baque, né? Falei, tá bom. Uhum. Aí a primeira, você usa droga? Eu, não. Você bebe? Não. Você fuma? Não. Você usa anabolizante? Não. Mas você treina, né? Treino. Então, ou você para por aqui, ou já era. Cara, eu chorava tanto. Aí teve que parar de treinar. Eu tive que parar com tudo. O exército já era. O castelinho de areia que eu construí veio aonde? Levou do dia para noite. Muito obrigado, treino. Se não fosse você, nós não teríamos essa excelente doutora que nós temos. Ela estaria lá no quartel, enfurnada, e não faria o curso para nós. Muito obrigado, exercícios. Agradeço, e não tem que fazer mesmo. E tu sabe que essa história de você chegar mal no hospital, e eu acho a pior coisa que tem, só que necessária, é essas perguntas que os médicos fazem. Eu lembro que uma noite eu estava trabalhando e me deu uma crise de ansiedade muito grande. Eu sofri muito tempo com crise de ansiedade. E eu comecei a passar mal, então eu parecia que tinha tomado uma facada no peito. Começou dor. Meus amigos disseram, vamos levar o Carraro para o hospital, porque ele está infartando. Está infartando, eu não conseguia sentar, não conseguia respirar, uma dor forte no peito. E eu cheguei no hospital e eu me lembro que o médico, eu lá querendo ser atendido, querendo que aquela dor passasse, que eu não aguentava mais, o médico fazendo pergunta. Eu lembro que uma hora ele perguntou, eu tava de saco cheio já das perguntas, e ele começou, como é que é teu nome? Como é que é tua idade? Tu usa drogas? Eu dizia, eu uso todas as drogas, pelo amor de Deus, só me tira essa dor. Eu uso droga, eu vou pra balada, eu corro com o carro, eu faço o que tu quiser, doutor, mas me tira. Eu sei como é que é isso, mas agradeço muito ele ter te proibido a academia, porque hoje nós temos uma doutora de extrema excelência dentro do DENAP. Doutora, uma outra pergunta importantíssima, né? Até eu anotei algumas perguntas aqui que seriam bem bacanas, né? Por exemplo, por que você acha que é tão importante o perito judicial saber sobre essa área da necrópsia? Então, dentro da perícia judicial, a gente também tem várias áreas, né? E a que mais se sobrepõe é a parte criminalista, porque muita gente que vê o curso de perícia fala, eu vou ser perito criminal, vou ser perito oficial. E a gente sabe que não é bem por aí que funciona, né? Para ser oficial da polícia, você tem que prestar o concurso. Isso. Então, muita gente que nem como eu, que acaba não podendo prestar o concurso por conta desses estresses físicos, né? Essas questões salutares, fica pensando, né? Poxa, mas eu vejo perícia contábil, eu vejo perícia, sei lá, administrativa, eu queria trabalhar com crime. Pois bem, né? Você consegue ser assistente técnico de advogados, dependendo do seu cadastro no TJ, você vai para a área criminalista, tudo. E, querendo ou não, dentro da criminalista,
a questão de homicídios ela é muito forte, né. Uhum. Então, para você ser chamado para complementar alguma coisa ou fazer uma investigação paralela, uma perícia paralela, você tem que ter conhecimento de todos os processos e não só de uma forma, assim, voltada pra curiosidade mórbida, porque todo mundo tem essa curiosidade, todo mundo quer saber o que acontece, mas você precisa saber da prática, da técnica e do que realmente está por trás daquilo, como são os processos. Não adianta nada você pegar um caso de um homicídio mascarado, por exemplo, um enforcamento que tentaram mascarar como um suicídio, e você não saber como são aqueles sulcos, como é que você vai questionar aquilo, como é que você vai questionar a técnica, né. Então é importante a gente ter esse conhecimento do passo a passo realmente, né. Uhum. Como é E feito, esse, que e esse produtos são conhecimento analisados. ele acaba ajudando, por exemplo, assim, ele pode ajudar em um processo, alguma coisa assim? Pode, pode sim. Por exemplo, voltando à questão do falso suicídio, né, Uhum. o cadáver chega como um suicidado, por exemplo. Aí vão olhar todo o perfil, mas não tinha, perfil depressivo, não dava indícios, né. E a hora que você vai olhar o sulco, em vez dele estar, na diagonal, ele está na horizontal, né. Aquilo ali Uhum. já te dá uma estranheza, porque isso não acontece. Então, querendo ou não, você consegue colocar a realidade daquilo, que realmente aconteceu. Então, se porventura, a polícia não coloque, né, não seja laudado de forma correta, o perito judicial, pelas fotos, pela documentação que ele tem, ele consegue identificar opa, e diagnosticar isso. Uhum. Então, essa que é a importância, né, todo mundo precisa ter essa noção. Uma outra pergunta interessante que eu tenho para fazer aqui, por exemplo, assim, ó, quais as perspectivas para o futuro dos peritos criminalistas que estão empenhados em aprender sobre necrópsia? Então, eu vou usar a questão de feminicídio que tem acontecido, né. Hoje em dia, querendo ou não, a nossa sociedade ela tá mais violenta e as pessoas têm mais conhecimento do meio judicial, né. Uhum. Então é de suma importância que uma pessoa que trabalhe com crimes, independente da vertente, tenha esse conhecimento, porque se aparecer um caso, já vai conseguir identificar de forma certa. Não deixa de ser uma investigação, né. A Uhum. nossa parte ela vai ser documentoscópica, né, porque a gente vai pegar o resultado daqueles exames, o resultado da necro, do dos exames complementares e assim por diante, e vai tentar entender o que aconteceu junto com a dinâmica, né. Uhum. Então Um ponto muito interessante até que a nossa colega aqui, a Alana Grando, que é lá de Santa Catarina, se eu não me engano é de Florianópolis, ela coloca o seguinte: "O corpo fala mesmo estando morto", né. Então assim, ó, botando um pouquinho mais de pimenta no assunto, tá. Nós temos hoje um índice muito grande e é um índice preocupante. É claro que nós não vamos entrar nesse fio da meada, porque, aí vai envolver, políticas públicas, enfim, várias coisas. Mas nós temos hoje um índice, né, que muitos podem pesquisar, que, se eu não me engano, eu estava vendo hoje, em torno de 97 a 98% dos homicídios, né, não são resolvidos. O que a doutora acha que cabe a isso? É por falta de investigação ou é por falta, vamos dizer assim, ó, de um aparato, de equipamentos ou de profissionais dentro da área da perícia para se resolver isso? Porque a gente sabe hoje que, apesar de a investigação e a perícia ser duas profissões completamente diferentes, uma completa a outra. Né? Eu por mim que sou investigador, muitas vezes a gente coleta uma prova, que essa prova, para ser validada, eu tenho que ter lá um aval do perito, né? Da mesma forma que o perito, para se fazer hoje uma perícia, ele precisa de ter a prova em mãos, seja um papel, seja um corpo, seja o corpo, por mais que, por exemplo,
aconteceu o fato, ele é uma prova do que aconteceu, ele está ali para ser analisado, né? A doutora, no conhecimento geral da doutora, o que a doutora acha que, o porquê que tem uma porcentagem tão grande assim desses casos não serem resolvidos? Falta de investigação ou falta de equipamentos ou de peritos nessa área para se trabalhar nisso? Eu acho que as duas coisas, Carraro, uma coisa leva a outra, né? Uma coisa até que eu comento com os colegas que são policiais, estão ali todo dia vendo isso, é assim, a falta de profissionais, a falta de equipamentos, ela tem acarretado como é que eu posso dizer? As perícias mais complexas, elas passam a ser eletivas. Então, né, a gente tem aí o caso, por exemplo, do livro do Tremembé, do Ulisses Campbell. A gente tem os casos de Fantástico. repercussão, é incrível. A gente tem os casos de repercussão que apareceram na mídia e são pauta até hoje, e a gente tem casos, às vezes, muito piores que não foram para a mídia. Então, eles não têm a devida atenção nisso. E é uma coisa também que eu viso lá na frente tentar auxiliar, né? Para quem não sabe, eu sou pesquisadora em hematologia forense. Eu tenho aí um luminol novo. Eu estou desenvolvendo uma nova tecnologia, né? Que Foi bacana. graças a ela que eu conheci, né? Todo mundo que eu conheço. E, assim, é uma tecnologia muito mais barata, porque os produtos periciais, eles não são baratos, né? Por mais que sejam custeados pelo Estado, é um valor absurdo e que acaba contribuindo, né, pela eleição dos crimes. Então, a ideia é tentar melhorar isso. E também a falta de profissionais, né? Porque os concursos, o último que abriu, se não me engano, foi há 10 anos atrás, vai ter outro agora, né? Então, assim, são dois descasos, o descaso econômico e o descaso da falta de profissionais. Que você vê gente se aposentando, você vê gente saindo, pedindo para sair, exoneração, assim por diante, mas você não vê uma reposição daquilo. Você tem Exatamente. um remanejamento, mas você não tem os novos concursos, né? Então, essa é a maior queixa que o pessoal comenta comigo. Eu sou mais da parte de tecnologia por conta da pesquisa, né? Então, comecei esses assuntos justamente por conta do luminol e do crime da Elis Matsunaga, que é a minha tese, né? Mas a gente consegue perceber a falta de profissionais. Que, inclusive, até esse caso da Matsunaga é uma coisa, para nós, investigadores, foi bem polêmico, porque tudo aconteceu depois que ela contratou um detetive, né? Então calma aí, pessoal, não vamos misturar os fatos aí, tá? Bom, tem um comentário aqui que disse assim, seria interessantíssimo se o DENAP fizesse um curso de necrópsia para a grade do DENAP. É isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós estamos lançando, tá? Para quem não sabe, a doutora Bia é a nossa parceira do DENAP, ela é do DENAP também, né? E agradeço muito, muito a doutora Bia por ter entrado no DENAP para essa família. Então, eu sempre disse para ela, eu vejo todos hoje dentro do DENAP como uma família, né? Então, não é porque eu e o Osíris, o presidente Osíris, que até ele colocou um comentário aqui que eu não vou ler, né? Porque na verdade ele não está participando dessa live porque ele não quis, né? Nós convidamos eles, insistimos para ele entrar e ele disse: não posso, tem que fazer a janta aqui, que senão minha mulher vai brigar comigo. Não conseguiu entrar na área, mas tudo bem. Amanhã vocês cobram do Osíris, porque ele não participou e teve que fazer a janta. Mas eu sempre disse, o DENAP ele é uma família. Aqui todo mundo tem espaço, aqui todo mundo tem vez, né? Quando nós criamos o DENAP, nós criamos justamente para isso, né? Aqui não existe, aqui ninguém é mais que ninguém. Até eu acho engraçado quando o pessoal, ô presidente, o que eu tenho que fazer? Presidente, eu faço. Às vezes eu digo, cara, eu não sei, nem eu sei, vamos aprender junto, né? Então a gente gosta de dar eu não digo dar oportunidade, mas trazer essas pessoas que têm esse conhecimento gigante, porque a gente aprende muito. Então hoje nós estamos lançando esse curso,
né? A doutora Beatriz é do DENAP, então eu me sinto pai de todos. Então é o seguinte, não mexem com ela, que se vocês mexerem com ela, vocês vão mexer comigo também, tá? E aqui o bicho pega. Então, assim, ó, nós estamos lançando esse curso, já está na nossa grade, então quem quiser fazer esse curso, é só entrar em contato com algum diretor do DENAP, entre em contato com o telefone da base, entre em contato com a doutora Beatriz, e uma coisa muito bacana, porque é o primeiro curso do DENAP, já está na nossa grade, inclusive, que nós temos duas formas de venda. Ou você pode comprar ele como um curso, onde ao final você vai fazer lá uma prova, vai responder alguns questionamentos e vai receber seu certificado. E também nós vamos vender como um livro lá de cabeceira, né? Que eu acho muito interessantíssimo, porque tem muitas pessoas que talvez já tem esse curso ou são dessa área e não querem fazer um curso, mas querem ganhar, querem agregar conhecimento. E pode ter esse material como livro, que eu acho que foi assim, uma ideia fantástica. Doutora, agora uma pergunta pessoal, tá? Por que há quanto tempo, antes de eu fazer essa pergunta, há quanto tempo você está na área da necrópsia? Eu auxilio ali já tem 2 anos. 2 anos. E por que você esperou 2 anos para fazer esse material fantástico ou por que o DENAP? Então, Caro, primeiro a pergunta do DANAP. Eu escolhi a instituição tanto pelo carinho que você tem com todos os associados, né? Pelo oferecimento de parceria, né? Que é tanto um reconhecimento pelo lado profissional, do perito, do investigador, quanto também um voto de confiança, né? Porque eu reconheço, é muito difícil você confiar em alguém para produzir um material que vai ajudar os seus associados ou alunos. Então, foi um voto de confiança que eu recebi, né? Tanto seu quanto da instituição. Isso me impressionou, me chamou a atenção, porque não é uma coisa Ouviu, normal. Osíris? Tanto meu quanto da instituição, Osíris. Você não está presente, Osíris. Desculpa, Osiris. E eu demorei, né, para falar sobre a necro, vou ser sincera, né? Pelo receio. Porque, querendo ou não, é aquilo. Eu estou no meio sem ser do meio, né? Que é a questão que a gente tanto fala sobre ad hoc, né? Então, é uma coisa que, querendo ou não, por mais que seja lei, que é permitido, é uma coisa que dá um receio. Porque você está mexendo ali com cadeia de custódia. Então, eu penso tanto no meu lado profissional, quanto em quem me abriu as portas, né? E foi por conta disso que eu demorei tanto tempo para vir falar disso a público, né? Muita gente pensa que eu sou policial, mas eu não sou, né? Eu tô aí me tornando uma biomédica. Já posso falar que sou, né? Porque defendi meu TCC. Vamos lá. Mas... e meu lado de atuação, ele tá voltado para a saúde. Tanto que as minhas perícias, elas são voltadas mais para negligência médica, as perícias criminalistas, né? E por conta da pesquisa do cristal, né, que é o meu novo luminol, que eu caí no meio da necro, né? Então, comecei a utilizar o curso técnico que eu fiz por curiosidade, e foi aí que eu acabei caindo no meio de necrotério e assim por diante, acompanhando as rotinas, né? E olha só, e eu vou trazer uma grande novidade para o pessoal que está assistindo e para quem vai assistir, porque, como eu disse lá no início, essa live ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, até porque nós vamos começar a fazer por aqui, vamos trazer muita entrevista bacana. A doutora vai voltar. A doutora vai voltar falando de outros assuntos, nossa biomédica vai voltar, vamos trazer ela outras vezes, que para nós está sendo um aprendizado muito grande, essa parceria que nós estamos fazendo, assim como a gente vai fazer com outros associados. A intenção desse canal é justamente isso, é trazer conhecimento, trazer notícias diversas, assuntos diversos, pessoas de diferentes áreas. Por quê?
Porque tanto na perícia quanto na investigação, o bom profissional, ele tem que entender um pouco de cada assunto. Ele não precisa dominar cada assunto, ele não precisa ser um especialista, ele não precisa ser lá um mestre naquele assunto, mas ele precisa entender sobre aquele assunto. Eu toco muito na questão da investigação, porque eu venho da investigação, né? Se eu for hoje dar uma palestra sobre perícia, eu sou um zero à esquerda. Eu não entendo, não consigo dar uma palestra de perícia porque eu não sou. Eu tenho alguns cursos de perícia, mas não sou perito, né? Mas se eu tiver que falar com perícia de alguém, eu consigo me virar nos 30, né? E é o que eu sempre digo. Como é que você vai fazer um trabalho, por exemplo, eu uso muito isso na questão da investigação, né? Por exemplo, assim, eu tenho que fazer uma investigação de um médico. Como é que eu vou fazer a investigação de um médico se eu não entendo nada de medicina? Eu não vou chegar para ele e querer falar sobre o jogo do bicho, o futebol, né? Da mesma forma, como é que eu vou investigar um professor se eu não conheço história? Então, eu tenho que saber desses assuntos, no mínimo, dominar um pouco esses assuntos para até me aproximar dentro de uma investigação. E é assim que funciona, né? Então, todos vão poder fazer esse curso. É um curso interessantíssimo. Talvez vocês usem no meio profissional de vocês, talvez vocês não usem, mas eu acho muito difícil não se usar um curso que você faça. Porque é o que eu digo, até eu brinco, né? Eu digo, eu tenho o curso lá, o de perícia em explosivos, não vou trabalhar com explosivos, mas eu sei armar o explosivo no carro de um inimigo meu se eu tiver. Né? Não estou brincando. Mas eu posso utilizar isso no meu dia a dia, não na questão de explosivos, mas do mecanismo que isso funciona. E eu posso trazer esse mecanismo para outros assuntos. Né? Então, o que as pessoas que forem comprar esse curso, as pessoas que forem comprar ou o curso, ou em formato de livro, elas vão encontrar de material dentro desse curso? Então, Raro, eu optei por fazer um curso tanto voltado para técnica, então quem for ler o meu material, ele vai ver tanto sobre a história da necrópsia, quanto da prática. Então, assim, é um conhecimento que, de uma forma ou de outra, a pessoa vai conseguir elaborar, né? Tanto em questão da parte da saúde, quanto na parte do crime em si. Então, realmente, eu demorei, né, para concluir Uhum. esse material, porque eu realmente procurei fazer uma coisa com excelência, para realmente a pessoa utilizar, né, da melhor forma possível. E usar como uma bibliografia também, quem sabe, né? Uhum. Então, a pessoa vai ter tanto contato com a história, o porquê é importante saber daquilo, até o que acontece quando o corpo é liberado, né? Uhum. Eu só não dei tanatopraxia, porque é um outro procedimento que não tem nada a ver com o necro, né? Mas eu busquei aprofundar o máximo possível justamente por conta disso, né? Eu sou muito daquela frase, o conhecimento ninguém te tira, né? Então, Exatamente. quanto mais a gente somar, melhor. Uhum. Agora vamos fazer umas perguntas aqui loucas que a doutora não está preparada para essas perguntas, mas é uma pergunta que vem na curiosidade, né? E como nós somos um canal de investigação de perícia, nós temos que ter provas sobre as nossas curiosidades, né? Quem trabalha nessa área costuma ter, é uma pergunta, vamos dizer assim, talvez infantil, mas me deu uma curiosidade agora sobre isso. Quem trabalha nessa área costuma ter pesadelos, costuma a não dormir ou ficar remoendo o trabalho que fez, alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, tem relatos. Com, Eu com a também, doutora nunca aconteceu. uma vez já, acontece. Porque, querendo ou não, a história te impressiona. Uhum, Independente de qual instituição seja, a hora que você fica sabendo do que aconteceu, te choca. Então, uhum. fica associado ali no subconsciente, né? É impossível alguém que trabalha com isso falar que nunca aconteceu. Até com uma perícia Sabe, que eu fiz aconteceu, então não tem como. e a gente sabe
fugindo um pouco agora da temática do profissionalismo da perícia e da investigação, a gente sabe, independente de crenças, enfim, eu acredito muito nas energias, né? Tudo é feito por energia, né? A energia da alegria, a energia da tristeza, a energia da dor, é tudo por energia, né? Alguns têm outros nomes para isso. Mas a gente sabe que quando, por exemplo, assim, talvez muitas pessoas não entraram, mas eu acredito, talvez seja até uma comparação errada, se eu estiver errado, a doutora me corrige, mas eu acredito que a energia, o clima de se quando entra num necrotério é uma energia muito mais pesada do que quando se entra num cemitério, né? Que você vai lá. Eu acho que porque é uma tensão muito grande, porque você vai ver cadáver ali. Para quem não é acostumado, eu, por exemplo, eu sou um necrotério, eu vou arrepiar até os cabelos que eu não tenho. Eu tenho medo dessas coisas, eu tenho medo, não adianta. Já aconteceu, ou a doutora já ouviu algum relato, e aí depois eu vou explicar o porquê, de assombrações, vulto dentro desses lugares ou não? Já, Já? assim, cara, Eu adoro esse tipo de assunto. eu vou ser sincera, né? Uhum. Por conta da perícia, eu já entrei tanto no necrotério, quanto em presídio e na delegacia. E A assim, presídio eu já vi monstrinho. Monstrinho eu já vi no presídio bastante. mas eu vou ser sincera, o ambiente que mais me choca é a delegacia. É mesmo? Muito mais do que o necrotério. Porque, assim, Por quê? voltando para a questão de energia, né? No presídio e no necrotério já foi, já aconteceu. Então, você tem ali Uhum. energia de tristeza por conta da família, né? Uhum. Você tem a tristeza por conta do próprio presidiário que está ali, né? Alguns, a gente não pode generalizar, mas você sente isso. E na delegacia Uhum. está tudo acontecendo. Então, você Uhum. nunca sabe se quem está É, entrando ali é tu, vítima, tu- se não é, para que está ali. Então, é, e, é e eu, e pior. eu, e eu, e eu te perguntei isso pela curiosidade, porque assim, ó, poucas pessoas dentro do DENAP sabem disso, né? Acho que, se eu não me engano, eu contei essa história uma vez só, numa reunião de diretores que a gente teve, e aí eu comentei essa história. Porque, na verdade, eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque poucas pessoas sabem, mas quando eu comecei a trabalhar dentro da investigação, eu não me tornei detetive, não me tornei investigador profissional para investigações corporativas ou conjugal, ou assessoria para advogado, não. Quando eu entrei para a investigação, antes de entrar para a investigação, ser o detetive lá formal, eu trabalhei 2 anos com investigação paranormal. Então, a minha especialidade, vamos dizer assim, não é conjugal, não é empresarial. Eu trabalhei muito com investigação paranormal. E é um campo que eu gosto muito, é um campo que eu estudo muito, é um campo que eu me interesso muito, e nós vamos trazer, inclusive, esse tipo de debate para o nosso canal, porque, como se a gente vai trazer diversos assuntos, e, e é um tipo de investigação totalmente diferente da investigação normal, tá? É totalmente diferente da investigação profissional que se diz do detetive. A investigação paranormal, ela exige outras técnicas, equipamentos mais diferenciados e vamos dizer assim, um treinamento diferente, porque para os mais céticos, deixam de ser céticos depois que começam a trabalhar com isso. Por isso que eu fiz a pergunta, porque por ter trabalhado já com isso, é, já vi muitos relatos, nunca fiz uma investigação paranormal dentro de um necrotério ou de uma delegacia, mas já vi relatos de coisas acontecer. Por isso a minha curiosidade, eu sei que não tem nada a ver com o assunto de necrópsia, mas é que a gente vai conversando e aí vai surgindo, né? Essas dúvidas, vai surgindo essas coisas. Doutora, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Agradecer a todos que estão participando esse tempo. Né? A gente vai aí já para 50 minutos de live, né? Estamos batendo o Nossa, nosso já? horário. Hã? Já?
50 minutos. Para mim, eu ficaria aqui até amanhã de manhã, mas, né, sabemos que a doutora tem compromisso, o pessoal que está assistindo também tirou o tempo para vir assistir. Quem for assistir, vale muito a pena esse aprendizado que a doutora passou para nós. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, né, a Deus, ao meu irmãozão Osiris, que teve desde o primeiro dia comigo dentro do DENAP, as pessoas que ali fazem parte, as pessoas que me ensinam todo dia, as pessoas que fazem eu crescer todo dia. Eu digo meus colegas, eu não chamo. Não, eu, sinceramente, eu não gosto nem do codinome associado, eu gosto do codinome meus colegas, né, que estão ali me ensinando, que estão ali, às vezes, me fazendo pergunta que eu não sei responder, daí eu já tenho que correr estudar para saber o que eu vou responder para a pessoa, porque eu também não sei, aí eu tenho que aprender, né? E principalmente a profissionais como a doutora, que vem e nos dão uma aula de conhecimento, que nos dão um banho de conhecimento. É o que eu sempre digo, nós vamos passar talvez uma vida inteira estudando e nós não vamos aprender tudo. E o maior conceito hoje, o maior propósito, seja da pessoa que é investigadora, seja da pessoa que é perícia, é o estudo. Porque esse exemplo eu já dei 1 milhão de vezes e eu não canso de dar. Porque se nós formos colocar dentro, uma suposição que no mundo existam 3.000 cursos, e existem muito mais que isso, nós vamos colocar 3.000 cursos no mundo inteiro. A gente fez no máximo ali, quanto? 10, 15 cursos desse. Então, olha quantos cursos tem para nós fazer ainda, olha quanta coisa tem para nós aprender isso. Eu estou com 43 anos de idade, é a primeira vez que eu tive contato e uma aula desse assunto foi hoje, 43 anos após. Eu tenho nascido. Então, olha quanta coisa eu tenho para aprender ainda. Então, doutora, nós só temos a agradecer, tá? Já deixo de antemão aqui, vamos providenciar o que a gente sempre faz para todos os nossos palestrantes, para todo mundo que vai fazer a live com nós, vamos lhe enviar um certificado de agradecimento, né, como colega nobre aí do DENAP. Muito obrigado, doutora. Eu vou deixar aí as considerações finais para a doutora, se quiser deixar uma mensagem para o pessoal, se quiser me xingar, se quiser xingar o Osiris, que não quis participar dessa live para ficar fazendo a janta, que eu achei uma tremenda falta de respeito com ele, mas tudo bem, né? Nós temos que respeitar a opinião do homem, né? O homem moderno de hoje em dia. Mas, doutora, quiser deixar a consideração aí final e uma mensagem para quem está assistindo, nós agradecemos. Claro. Bom, novamente, muito obrigada, Carraro. Né, o Osiris tem comentários, eu vou me abster de comentários. E ao pessoal que assistiu, muito obrigada, né, por estarem aqui até o final. E, olha, como mensagem final, eu falo que eu quero escrever no meu epitáfio, né? Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Então, perfeito. A pessoa que não vive a vida, ela se arrasta, ela não tem propósito, ela não tem motivação. E a minha chave virou quando eu comecei a acompanhar a rotina fúnebre, né? Você passa a valorizar muito mais a sua vida. Então, a lição que eu deixo de final é tanto manter os estudos quanto saber aproveitar as oportunidades, porque elas passam assim, né? Uma porta às vezes não se abre 2 vezes, mas você tem a oportunidade de fazer dela uma janela, né? Então, minha dica é essa. Corram atrás do que vocês querem, vivam, e é isso. E é isso aí. Muito bacana, muito bacana. Olha só, pessoal, lembrando, tá? Que dia 2, agora nós vamos trazer uma outra super live, um convidado fantástico. Ele que passou, se eu não me engano, se eu vou errar aqui, depois ele vai me cobrar. Mas se eu não me engano, ele passou 9 meses na guerra da Ucrânia, tá? Sargento Dias é nosso associado do DENAP, né? Até quando antes dele ir para a Ucrânia, ele nos mandou uma mensagem: olha, eu vou ficar um tempo fora do grupo. E a gente não entendeu por quê. Eu digo, desgostou do DENAP, tá saindo, vai embora,
Na verdade, aí depois a gente foi descobrir que o cara estava na Ucrânia. Na verdade, ele se decepcionou com o DNAP e foi embora para a Ucrânia, para a guerra. É melhor a guerra do que ficar no DNAP, mas tudo bem. Aí ele retornou, então ele vai trazer essa super experiência para nós, o que ele passou, o que ele viveu na guerra da Ucrânia, que está acontecendo ainda, né? Não é tão falado, mas ainda está. Temos brasileiros que estão lá ainda, inclusive tem brasileiros que continuam dando, infelizmente, baixa por causa dessa guerra, né? No dia 16/7, nós vamos ter uma super live com o professor Bruno, falando sobre balística, né? Eu chamo ele do o meu professor fofinho, né? Ele vai estar aí com nós, vai estar dando uma uma super live sobre balística. Também temos marcado para o dia 30/7 a repórter internacional, com a voz de veludo, que eu chamo assim, que é a Alexandra, a nossa embaixadora, vai vir falar sobre as dificuldades de ser uma repórter venezuelana dentro do território nacional, o que ela passou na Venezuela, tentativas de sequestro, enfim, né, do antigo governo. E também fechamos hoje, vamos trazer o nosso diretor lá da Bahia, o grande Silas. Pessoal, vai ter muita coisa bacana, nós vamos trazer lives com pessoal do esporte, da investigação, da perícia, vamos trazer cozinheiro, vamos gerar polêmica aqui, vamos ter briga, vamos ter risada, vamos ter o Osiris não querendo participar, porque tem que fazer janta, carapinha para a festa São João. Eu vou estar aqui brigando com muita gente que está escrevendo aqui, que está me chamando, eu vou brigar com todo mundo, não quero nem saber, eu tô velho, eu vou brigar com vocês, e se vocês brigar comigo, eu já puxo estatuto idoso e já acabo com vocês. Tá, pessoal? Meus amores, meus irmãos, meus colegas, o nosso muito obrigado. Deixar um abraço aqui saudoso, um beijo para a família da doutora, que elas que estavam assistindo, a mãe, o pai, alguma coisa nesse sentido, né, doutora? Deixar um grande abraço para eles. Muito obrigado aos pais da doutora que levaram ela no médico e ele disse não pode mais fazer exercício porque ela não foi pro exército e hoje está aqui com nós. Agradeço muito, quero o contato desse médico, eu vou mandar fazer uma placa em homenagem para ele. E a vocês que assistiram, pessoal, não percam o curso de necrópsia da doutora Beatriz Lauer Favaretto, já está na nossa grade, tá? De cursos, pode procurar o DENAP, pode procurar a doutora, é um curso super bacana, indico para todo mundo. Sou 01 a fazer esse curso, né? Porque eu não sou bobo e não vou ficar de fora desse curso. E a todos vocês que perderam, não ganharam muito, perderam horário comigo, mas ganharam muito aprendendo com a doutora. Eu desejo uma excelente noite e um bom restinho aí. Amanhã, sexta-feira, já dá para dizer final de semana abençoado para todo mundo. Doutora, mais uma vez, meu muito obrigado. O meu maior respeito, carinho e saiba, né? Uma coisa que eu sempre te disse: não tem hora, não tem dia e não tem lugar. Tem meu número, precisar, é só ligar que a gente está aí para resolver qualquer parada. Valeu? Digo mesmo, Caro. Para qualquer coisa, eu tô Obrigado. aqui. E terminando com a minha famosa frase, pessoal, não esqueçam, a maior arma que existe é a inteligência, porque ela não precisa de coldre. Valeu, pessoal, um forte abraço e até a próxima.